Às vezes achamos que somos grandes, né? Já somos bem crescidos. Já somos dono do nosso nariz. Já queremos tomar atitude nossa só, sem consultar a Deus, sem falar com Ele, sem perguntar a Ele se é da sua vontade. Às vezes acontece isso. E aí, o que acontece na nossa vida? Se machuca. Porque não pediu orientação, não pediu direção ao Senhor. Tudo que for fazer, entrega ao Senhor. Todos os seus planos, todas as suas ações, entrega ao Senhor. Mas quando você entregar ao Senhor, esteja apto também para ouvir o não do Senhor. Nós temos que estar apto, estar pronto para ouvir o sim e o não do Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Não. Então é não. Porque se você for lá e fazer, era melhor não ter nem perguntado. Para que orou? Para que perguntou ao Senhor? Se ele respondesse não, você não vai fazer aquilo que ele deseja, você vai fazer aquilo que você quer. Mas quando entregamos na mão do Senhor, nós temos que estar apto, estar pronto para ouvir o não de Deus. Infelizmente, muitas das vezes, não ouvimos, porque achamos que somos crescidos. O título dessa mensagem é O perigo de trocar o pão da casa do Pai. Abre sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, muito conhecido, apenas o versículo 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Bem, diz assim a palavra de Deus: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos a tua palavra nas tuas mãos. Fala conosco. Da maneira que o Senhor deseja, como o Senhor deseja. Nos ensina, nos instrui, nos guia. Que nós possamos estar não somente com o ouvido aberto, mas com o coração também aberto, pronto para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua correção, para ouvir o teu ensinamento, para entender o que o Senhor deseja em nossas vidas através dessa mensagem. Assim te agradecemos, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar? O perigo de trocar o pão da casa do Pai. Lucas capítulo 15. Ele tem 3 mensagens muito conhecidas. A ovelha perdida, a dracma perdida e esse versículo que nós lemos pertence à parábola do filho pródigo. Pois é. É um perigo. Então, o filho mais novo, ele queria fazer o quê? Curtir a vida. Queria viver de qualquer maneira. Então, ele vai para uma terra longe e acaba conhecendo os amigos. E passou a frequentar todos os tipos de festa. Estamos conjecturando o contexto. Envolveu-se com mulheres, de repente bebedeiras, e por aí vai. Porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver, jamais imaginaria que tudo isso acabaria. Poderia se tornar um pesadelo. Às vezes achamos que sabemos de tudo. Podemos andar sozinhos. Não queremos ouvir o conselho do Pai e nem de Deus. Já sou grande. Não se meta na minha vida. O senhor não sabe de nada. Eu estou com meus amigos. Se precipita. Toma as atitudes erradas. Porque acha que já está grande. Porque acha que já cresceu.
Então, nessa passagem, nessa mensagem, nessa parábola, vamos tirar 4 lições. Tinha mais, mas eu tirei 4 lições nessa passagem do filho pródigo. A primeira é justamente o perigo de trocar o pão da casa do pai. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Todo o seu dinheiro acabou. Gastou toda a herança que ele pediu, que não tinha nem direito, porque o pai estava vivo. Mas gastou com farra, com os amigos, com amigas. Não é bem assim? É. Mas esse dinheiro acabou. E esses amigos e amigas o abandonaram. Como se diz, acabou o dinheiro, acabou o amor. Os amigos foram embora. Não, está tudo bem. Eu estou com você. Está com você enquanto está sol. Está com você enquanto tem churrasco. Eu quero ver quando chega a tempestade. Tem uma parábola assim no mundo que fala que o sábio, um garoto pergunta ao sábio: por que os amigos me abandonaram? Aí o sábio respondeu: porque eles não eram seus amigos. Porque se ele fosse seus amigos, ele não abandonaria você. Seja onde você estiver, ele vai estar do teu lado. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar conselho bons. Vai te dar ombro, amigo. E é isso que acontece. Quando tem churrasco, está todo mundo alegre. O sol está bonito, está todo mundo alegre. A tempestade vem na sua vida. Se você tivesse 1000 amigos, você vai ver quantos amigos você vai ter de verdade. Isso acontece com o filho pródigo. Agora todo mundo vai embora. E ele fica ali à mercê. Não tem mais amigo. Ele agora se encontrava na pior situação. Sem dinheiro, sem amigos, longe da sua casa, da sua cidade e com fome. Já estava com fome. Não tem dinheiro para comprar nada. Gastou tudo. Não soube guardar. É como a história do gafanhoto e da formiga. A formiga trabalhando e guardando seus alimentos. Quando vem o frio, ela tem os seus alimentos. E o gafanhoto não tem. Não soube administrar o seu dinheiro. Não soube administrar a sua vida financeira. Um dos cidadãos daquela terra o mandou para o campo para cuidar dos porcos. E o seu desespero foi tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Para o judeu, curvar-se para alimentar os porcos já era uma grande humilhação. Agora imagine para esse jovem querer comer a comida dos porcos que havia tocado. Era uma degradação inacreditável. Realmente, ele chegou no fundo do poço, sem nenhuma dignidade. Tinha tudo. Perdeu tudo. Estava desejando comer comida de porcos. Que eram grandes coisas lá de folha, alguma coisa assim. Pois é. Olha onde que ele estava e agora onde que ele está. Tudo por quê? Não consultou. Achou que já era grande. Então é o perigo de trocar o pão da casa do pai. Em Rute, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, relata um grande erro de Elimeleque e Noemi. Foi sair de Belém, casa do pão, para habitar na terra de Moabe. Não soube esperar o momento que Deus visitasse o seu povo com pão. Rute, capítulo 1, versículo 6. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, a Bíblia diz: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Será que sabemos esperar o tempo de Deus? Será que sabemos esperar
o tempo do Senhor para tudo. Para tudo. Sabemos esperar o tempo do Senhor para um casamento. Sabemos esperar o tempo do Senhor para comprar algo. Sabemos esperar o tempo do Senhor para alguma atitude. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de jeitinho. Sara foi dar jeitinho, que não era para dar jeitinho nenhum. Era para esperar o tempo de Deus. O tempo da promessa de Deus. O tempo da promessa de Deus em nossas vidas vai se cumprir no tempo dele, não no seu. Ele não trabalha com o teu tempo. O tempo dele é diferente. Um dia pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. Ele não trabalha. Ah, mas Deus me deu uma promessa. A promessa está lá, a bênção está lá. Ele está te preparando para ela. Ele não está preparando ela para você. Ela já está lá. Ela já se encontra no tempo certo dele te entregar. Não dê jeitinho para Deus. Deus não precisa dele. Deus não precisa de jeitinho. Deus não precisa de ajuda. Eu vou quebrar o galho do Senhor, está demorando? Demorando meu casamento, eu vou me casar. Aí arruma problema. Aí depois vai querer consultar Deus. Deus, o que eu fiz? Saiu da casa do pão para uma miséria, sem consultar, sem perguntar, sem pedir orientação ao Senhor, porque sou grande demais, sou dono do meu nariz. É assim mesmo, não é assim? Quantas vezes falamos assim? Quantas vezes pensamos assim? Será que, então, esperamos a providência de Deus para a nossa vida? Esperamos? Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência. Nunca vi ele passar a fome, nem ter falta de pão. Deus sempre provê. Deus sempre sustenta. Mas no tempo determinado vai acontecer o que ele prometeu para você. Não é no seu. Aquele filho era abençoado na casa do pai. Ele tinha verdadeiramente liberdade, fartura, mas o seu coração estava sempre inquieto. Não ande ansioso por coisa alguma. E assim vai. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então ele achou melhor ouvir a voz do seu coração. Jeremias 17, 9 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Exatamente isso, ele foi experimentar os prazeres do mundo, sem medir consequência. Gastou tudo, sem medir consequência. Gastou todo o seu salário, sem medir consequências. Até que os tempos difíceis vieram, e ele viu a grande besteira que cometeu. E eu te pergunto, como está o teu coração hoje? Será que estamos ansiosos ou estamos descansando no Senhor? Como é que está o teu coração hoje para a promessa de Deus na sua vida? Para as promessas do Senhor na sua vida, como é que ele está? Ele está descansado ou ele está ansioso? Descansado você não está nem, está relaxado. Ansioso você fica, quando é que vai ser, hein? Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que vai acontecer? Será que esse telefone vai tocar hoje? Vai trocar de madrugada? Fica ansioso. Deixei na mão do Senhor, eu tenho que deixar na mão do Senhor. É como a Sara tivesse deixado. Aí estava demorando, a Sara fez assim, ó, me dá licença, o senhor está demorando muito, eu vou tomar atitude. É mais ou menos assim. O senhor está demorando muito a fazer as coisas.
Eu vou resolver o problema. Quando nós ficamos ansiosos, é isso que acontece. Boto na mão do Senhor, mas daqui a alguns dias eu tiro porque está demorando. Deixa que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Senhor, eu vou dar um jeitinho para o Senhor. Vou ajudar. Deus não precisa. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, mas não praticam, são pessoas insensatas que constroem a sua casa sobre areia. Cai a chuva, transborda os rios, soprar os ventos e derramam contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 26, 27. A Bíblia também vai dizer que assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. O homem que confia no homem, confia nele mesmo. Que ele acha que ele já sabe de tudo. Acha que já é o poderoso. É como construir a casa em uma areia. Vai ver o outro que confia no Senhor. Já constrói a casa em um lugar diferente. Mas vem a mesma coisa, mas ela não se abala. Aonde está a nossa construção? Aonde está o nosso coração? Está depositado no Senhor? O nosso coração está no Senhor? O nosso coração anseia em ouvir a voz do Senhor? O nosso coração, quando ouve a voz do Senhor, pratica a voz do Senhor? Ou aquela voz que vem do Senhor dizendo uma coisa diferente daquilo que eu queria? Será que nós estamos descansados nele? Ou será que nós estamos inquietos? A segunda é a decisão acertada de regressar à casa do pai. Agora ele vai tomar uma atitude diferente. Ele vai entender, vai cair em si. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra a ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Nessa parte, nós vamos aprender 3 atitudes desse homem, ou desse jovem. Nesse versículo, nós vamos aprender 3 atitudes. Estaremos aprendendo 3 atitudes. A primeira é o filho pródigo decidiu de se levantar e regressar à casa do pai. O filho pródigo teve uma nova atitude. Levantar-me-ei e irei-te com o meu pai. Lucas capítulo 15, 18. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Deus se encontra no mesmo lugar. Quem se afastou? Fomos nós. Não foi Deus que afastou. Fomos nós que afastou. Não foi o pai que se afastou do filho, foi o filho que se afastou do pai. Mas agora ele toma uma atitude diferente. Agora cai em si e vê o erro que ele cometeu. O problema em si não é somente ver o erro que cometeu. É saber que está errado e pedir perdão. Muitas das vezes, vemos os nossos erros, mas a nossa parte humana não deixa se humilhar, pedir perdão. Ele começou a se arrepender. Ele viu a besteira que ele fez, que na casa do pai tinha sustento, tinha alimento, e ele estava ali miseravelmente moribundo, padecendo de comida, largado, perdeu tudo.
A segunda atitude dele é o filho pródigo teve um arrependimento sincero. Ele fala: Pai, pequei contra o céu, contra Deus, e perante a ti. Lucas 15, 18. Em Atos, capítulo 3, 19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Eu preciso me arrepender para reconciliar com o Pai. Se eu não me arrepender, como é que eu vou reconciliar com o Pai? Como eu vou ter de volta se eu não me arrependo com meu pai? Eu não vou falar com ele. Eu não vou chegar a ele porque eu não me arrependi. Ou se eu chegar, ainda vai estar achando que ele que está errado. A terceira é que o filho pródigo mostrou indignidade, ou seja, falta de merecimento e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Lucas 15, 19. O salmista 51, versículo 17, Davi vai afirmar: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Se arrependeu. Ele vai dizer: olha, eu não sou nem mais digno de ser chamado seu filho, pela besteira que eu fiz. Eu não tenho mais nada, mas se o senhor me fizer como empregado, porque até o empregado comia pão, o empregado tinha alimentos. Então, quando ele fala isso, eram empregados, eram bem tratados. Até o empregado do meu pai, e eu aqui padecendo, e eu aqui sofrendo, não tendo o que me alimentar. Até o empregado do meu pai come pão, e eu nada. Então ele vai ter esse arrependimento. É preciso eu me arrepender das minhas atitudes, dos meus erros. Eu tenho que me arrepender. Davi, quando fez as coisas erradas, ele se arrependeu. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Eu errei. Eu saí da casa do pai. Eu errei, pai. Me perdoa. Um coração contrito. Um coração que se entrega. Confessa os seus erros. Deus não despreza. A terceira lição é a mais que chama a atenção nesse texto. Porque nós conhecemos o filho pródigo. Sabemos de quantas vezes foi pregado o filho pródigo. Mas a terceira chama a nossa atenção, de cristão e de homem. Se chama o filho mais velho, achando que é melhor do que o seu irmão. O irmão mais velho, por ter ficado em casa, achou a atitude do pai errada, pois seu irmão pegou uma herança e decidiu ir embora. E depois de perder tudo, decidiu voltar. Isso não era justo, fazer um banquete para ele. Como é que o senhor faz um banquete para ele e o senhor nunca fez para mim que eu estou aqui? Ele pegou a herança e foi embora. E agora voltou sem nada. O senhor ainda abraça? Ainda manda fazer festa? O senhor acha justo isso? Eu aqui, do seu lado, esses anos, esse tempo todo, ele abandonou. E o senhor nunca fez nada por mim. Muitas das vezes, podemos achar que somos melhores do que os irmãos que saiu da igreja, que se desviou.
E ficamos analisando e reclamando por quê aceitou ele, ou por que vai na casa e ora por ele. Se achamos melhor do que o outro. Lembra quando Jesus fala do fariseu e do publicano? O fariseu falava que fazia mais, e em nenhum momento ele olha para si, mesmo com pecador, mas sim como santarrão. O fariseu nunca olha para ele como pecador, olha como santarrão. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele é um pecador, é um publicano, é um ladrão. Ele não olha para o pecado que ele tem. Ele se acha melhor do que o outro. Já o publicano olha para si mesmo e confessa que é um grande pecador. Lucas 18, 9 ao 17. Em outra passagem, Jonas capítulo 4, 6 a 11, e fez o Senhor Deus descer uma aboboreira. Aí a aboboreira morre. Jonas se compadece dela. De um pé que nasce pode morrer, mas não se compadece de um povo que poderia se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, porque Jonas se achava melhor. Jonas se achava santarrão, se achava melhor. A aboboreira tinha mais valor do que o humano que poderia se converter. E aconteceu isso, nós conhecemos a história. E Deus vai falar, você se compadece dela, mas não se compadece do povo que pode se arrepender a mim? É exatamente o mesmo erro que o filho mais velho fez, ou que ele estava cometendo, achando que era melhor do que o seu irmão, porque não afastou da casa do pai. Em Romanos capítulo 3, 23, vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 15, 1, vai dizer, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Eu tenho que suportar a fraqueza do meu irmão, mas ao invés de suportar, eu estou apontando o dedo. Foi isso que o filho mais velho fez com o filho pródigo. Aí a pessoa pecou, a pessoa saiu da igreja, ela volta, porque o Espírito Santo tocou, como tocou no filho pródigo. Aí vem todo arrebentado, aí o pastor vai abraçar, o pastor vai cuidar, porque o texto fala lá na frente das ovelhas perdidas. Cuida dela, cuida da ferida. Aí o irmãozinho vai aparecer e vai falar, como é que pode? Eu estou aqui, o pastor nunca me abraçou. Mas esse homem, essa mulher, está se achando melhor do que ela, como ele nunca tivesse pecado. É isso que o filho mais velho está fazendo. É essa atitude que o filho mais velho está fazendo. Como é que nós, igreja do Senhor, está fazendo com as pessoas que têm pecado? Como é que nós, cristãos, que se dizemos luz do mundo e sal da terra, estamos fazendo as nossas atitudes com as pessoas que saem da igreja e estão retornando? Nós abraçamos ou nós criticamos? O irmão não foi abraçar o irmão mais novo. Meu irmão, que bom que você voltou. Graças a Deus que você voltou para casa, que você retornou para o nosso lar. Não, ele foi questionar.
Ao invés de abraçar, ele foi questionar. Ao invés de festejar, ele não queria ir. Eu sou melhor do que ele, sou melhor do que ela. Como é que pode? Você não é melhor do que ninguém. Por isso que é graça, favor imerecido. Se não fosse a graça, aí ferrou. Se não fosse esse tal de favor imerecido, aí lascou tudo. Se já o favor imerecido já está complicado, a pessoa se acha. Como diz aquele louvor, e se desligar da tomada, não prega, não louva, não faz mais nada. Tem crente que pensa que faz acontece, é tudo pela graça e ninguém merece. É o texto. É aqui que eu estou falando. O irmão mais velho. Como é que nós fazemos com aquele irmãozinho que saiu da igreja e está retornando? Bom, até nós encontramos com ele na rua. Nós abraçamos ele, meu irmão amado. Estamos te aguardando lá na igreja. Volta para casa. Deus tem coisas boas na sua vida. Não foi porque a dona Chicória olhou para você com cara feia. Não foi porque a dona Alface falou alguma coisa de ruim que você se desviou. Não faz isso. Volta para casa. Volta para ela. Retorna para o lar. A quarta lição, que é a última, é um pai amoroso. É um pai de misericórdia. Em Lamentações, capítulo 3, 22, 23, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada dia, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Pai, o amor do Pai é tão grande, mas é imensurável, que deu seu único filho para morrer no madeiro, na pior morte. Sabe por quê? Sabe por quem? Por você, para você ser salvo e não ser condenado ao mundo, e não parecer no inferno por resto da vida, mas sim ser salvo. A misericórdia do Pai, o amor do Pai, ele é grande para as nossas vidas. Se não fosse ela, a gente já tinha sido consumido. De tanto erros que nós cometemos. Uma certa vez a pessoa estava falando uma coisa, eu falei, ops, parou. Quem fomos nós no passado? Hã? Quem fomos nós no passado? Mas Jesus foi lá resgatar. Quem era você no passado? Quem era eu no passado? Mas Jesus foi lá resgatar, como um bom pastor, botou no ombro, cuidou das ovelhas, limpou. Pois é. Mas quando nós olhamos um pouquinho, voltando na festa, você vai ver que a dracma perdida também teve festa. A ovelha perdida também teve festa. E por que o filho não teve festa? Teve festa. Aquilo que estava perdido foi achado. A ovelha se desviou. O filho pródigo se achou que era melhor. A ovelha perdeu o caminho, não viu e entrou no caminho errado. O filho pródigo saiu de casa. E a dracma perdida estava perdida onde? Dentro de casa. Às vezes está perdido dentro da igreja. Só vem na igreja no automático. Hoje é domingo, eu vou no culto. Então, a quarta lição é um pai amoroso. Ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, o pai dá anel ao filho.
que fala de aliança, nova aliança. O pai da roupa nova, que fala de uma nova vida, mudança. O pai da sandália, que diz sobre caminhada, sobre obra, mas também faz um banquete. Assim como a dracma perdida e a ovelha perdida. Quando o filho chega em casa e o pai o recebe com festa, o dinheiro era menos importante. O importante era ter o filho de volta, convertido e arrependido. Essa parábola mostra a grandeza do amor de Deus. E este amor está te aguardando. De repente, para retornar à casa do Pai, ou para aceitá-lo. Não importa o erro que nós cometemos. Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Salmo 51, 17, que diz: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará. Ó Deus. Erramos, porque achamos que somos grandes. Erramos, porque achamos que já crescemos demais. Já somos dono do nosso nariz. Será que nós ouvimos a voz de quem? A voz dos amigos ou a voz de Deus? A que voz nós damos ouvido? A que voz nós damos ouvido? A que voz nós deixamos entrar em nossos corações? A que voz obedecemos? A que voz? Quando o rei consultava, todo mundo falava: pode ir na guerra, pode ir que o senhor vai ganhar. Quando vai consultar um outro profeta que vai falar de Deus, que Deus vai falar, ele questiona, está vendo? Nunca profetiza nada de bom para mim. Ele estava profetizando de bom, mas ele não queria ouvir o que Deus queria falar. Ele queria ouvir a voz do seu coração. A voz do coração dele já estava lá: eu quero ir para a guerra. Se alguém viesse falar o contrário, não é de Deus. Nunca profetiza nada de bom para mim. Porque não está apto para ouvir. Não, não, não. Não adianta. Uma certa vez o rapaz, eu era diácono, já tem tempo, né? Uma certa vez o rapaz chegou para mim e falou assim: diácono Mauro, eu queria uma resposta de Deus. Eu falei: Deus tem uma resposta para você. Estende as tuas duas palmas da mão. Você tem isso aqui. E Deus quer te dar isso aqui. O que você quer? Eu quero isso. Sim. Vou repetir de novo: você tem isso aqui, mas Deus quer te dar isso aqui. O que você quer? Eu quero isso aqui. Então não pergunta a Deus, meu filho. Porque você não quer ouvir o não de Deus. Mais tarde ele foi ouvir um problema que ele arrumou. Que besteira que eu fiz. Ué, você consulta a Deus, você pergunta a Deus, Deus responde para você. Mas você quer ouvir o seu coração, você não quer ouvir a voz de Deus? Então para que foi consultar Deus? Você já tem a resposta. Para que eu vou consultar a Deus? Se Deus falar o oposto. Quando eu entrego a minha vida, eu entrego totalmente a Ele. Eu entrego totalmente o meu ser a Ele. E eu tenho que estar apto para ouvir o que Ele vai me instruir. Mauro, não vai. Davi consultava. No dia que Davi não consultou, que foi para a guerra, que não foi para a guerra, deu problema. Mas Davi consultava a Deus. Não vai. Não vou. Vai. Então eu vou.
Senhor, eu vou lá procurar um emprego, estou lá naquela porta de emprego. Se for da tua vontade, esse emprego vai ser meu. Pode ter milhões de candidatos melhor do que você, mas se aquela porta é tua, se é de Deus para você, Ele vai te dar. Às vezes você sai de um local tão bom para ir para um local ruim. Aí você, poxa, eu saí de um local bom, o Senhor me botou num lugar ruim. Não olha com esses olhos. Procura olhar com os olhos de Deus. Procura olhar com os olhos espirituais. Se Deus te colocou ali naquele lugar, Ele tem coisa boa para você. Primeiro que você vai ser luz naquele lugar. Primeiro que você vai evangelizar aquele lugar. Primeiro que você vai fazer a obra de Deus naquele lugar, vai ser testemunho. E depois, o Senhor vai te abençoar muito mais do que se você estivesse do outro lado. É lições na vida. O pai estava instruindo isso ao filho. O pai estava falando, não vá. Não vai. Eles vão gastar todo o teu dinheiro. Eles não querem nada com você. Eles não são seus amigos. Eles só querem comer e beber às tuas custas. No dia que acabar o dinheiro, você vai ver o que acontece. E justamente ele viu. Mas ainda bem que o coração dele ficou contrito e ouviu a voz do Espírito Santo. Volta para casa. Volta para ela. Como é que está sendo as nossas atitudes? Será que nós estamos igual o filho pródigo? Será que nós estamos igual o filho mais velho? Pensa bem. Eu queria que vocês, sentado mesmo, ficasse atento ao louvor que vai tocar. E se você tiver algum problema, se você tiver em algum tipo de situações que acabamos de ver, vem aqui na frente que o pastor Flávio vai estar orando por você. Mas se de repente você está desviado da casa do Senhor, ou ainda não aceitou Ele como único e suficiente Salvador, vem aqui na frente também. O Pai está no mesmo lugar, te esperando, de braços abertos. Te dá anel, veste nova, sandália nova, e a Bíblia diz que existe um festejo no céu. Pode tocar um louvor? Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo
e você nem me diz alô. Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Amém? Que nós possamos mudar nossas atitudes se nós estamos nessa parte aqui. Se nós estamos ouvindo a voz das outras pessoas, que possamos ouvir mais a voz de Deus. Se nós estamos cometendo o erro do filho mais velho, que nós possamos mudar as nossas atitudes. Porque eu e você fomos evangelizados por alguém que também errou. E se eles não acreditassem, e se eles não se arrependessem, e se eles olhassem para que as outras pessoas falassem dele, nós não estaríamos aqui. Que nós não praticamos a parte de ir embora como filho pródigo. Que nós não praticamos os atos do filho mais velho, mas que nós praticamos todos os dias o ato de Jesus Cristo. Ele não viu pessoas, não viu cor, não viu nada disso. Ele viu um ser humano que é valioso para ele. Foi isso que ele viu. Foi isso que ele viu em você? Foi isso que ele viu em mim. Em que nós possamos, então, também ter a mesma atitude do Pai. Assim como o Pai teve a mesma atitude em nossas vidas. Que nós possamos ir para nossa casa e mudar as nossas atitudes. Que possamos ir para casa e entender o amor de Deus, a misericórdia dele. Em que nós, quando vermos aquele irmãozinho que se desviou por alguma coisa, que possamos abraçá-lo e dizer o quanto Deus o ama e o quanto nós amamos também e sentimos falta dele na casa do Pai. Que Deus abençoe.
Eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha, vamos ficar em pé. Ouvimos a palavra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te proteja, nos proteja sempre, nos guarde, nos abençoe e que nós possamos honrá-lo em tudo, em todo tempo. A honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Uma ótima noite, ótima semana, ótimo mês, abençoado final de ano, cheio da presença de Deus. Glória, glória, glória sempre ao Senhor. Que o Espírito Santo nos guie sempre, nos ilumine, possamos honrá-lo, adorá-lo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.